Mas antes, Mauro, eu queria te perguntar o seguinte, sobre esse futebol do Flamengo. Ontem ganhou de 3-0, fez boas jogadas, mas não é um futebol bom o que o Flamengo mostra no começo de temporada com o Tite. Sei que é um começo, sei que não dá pra se basear nisso, não tem nenhum clube do Brasil jogando espetáculo, só que pro rubro-negro eu acho que pesa um pouco mais, porque ele já tá revoltado com o que ele viu no ano passado. Um time repleto de estrelas, que não jogou nada, que parecia acomodado, que em muitos jogos parecia sem vontade. Então, quando chega o Tite, o rubro-negro falou, caramba, agora vai melhorar. Então, esse começo de ano pro torcedor rubro-negro era aquele negócio, eu vou ver meu Flamengo jogar de novo. E ele não tá vendo. É uma decepção ou você acha que o Tite vai fazer esse Flamengo crescer? É uma decepção de quem vive numa realidade paralela e acha que o Tite é o Mago Merlin, que ele vai chegar lá e plim com a varinha de condão lá e tudo vai ficar maravilhoso. Não é assim, a remontagem de um time leva tempo. Ele precisa de tempo para trabalhar, para fazer com que o time evolua, ele está fazendo algumas experiências. Então você tem esse otimismo? Não é questão de otimismo, é questão de realismo. A montagem de um time não é de uma hora para outra. Acontece em etapas. E esse Campeonato Carioca é uma pré-temporada do Flamengo. Então você olha, o Grêmio ontem empatou com o São Luís de Juí, né? Não foi? Quase perdeu. Foi. O São Paulo perdeu para a Ponte Preta, 2-0. O Bahia perdeu do... A Ponte Preta, a Bahia perdeu. Lá pro River. Todo time completo, tá vendo? Tá todo mundo acabou. Bahia perdeu, né? Com todo esse time do Bahia, Rogério Ceni, Everton Ribeiro, etc e tal. O Grêmio quase perdeu para o São Luís de Juí. O São Paulo perdeu a Ponte Preta, que brigou para ir para a terceira divisão. O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo na semana passada lá na Supercopa, né? O Corinthians está na zona do rebaixamento. O Inter tropeçou outro dia contra o último colocado. Exato. Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque são times em começo de temporada. Alguns realmente estão numa situação muito crítica, é o caso do Corinthians, né? E pelas razões que já discutimos aqui no programa. Agora, o Flamengo não está tomando gol. O Flamengo tomou um gol no Campeonato Carioca, que foi com o time lá dos garotos, e por conta de uma falha individual grave do Gabriel Noga, o zagueiro lá, que foi até emprestado para Leixões de Portugal. Ele cometeu um erro crasso, aí saiu o gol lá do Nova Iguaçu. Mas o Vasco quase marcou, o Botafogo, sim, houve momentos ali que você percebe que o time ainda concede algumas chances que não deveria para o adversário, mas a bola não entrou. Mas ontem teve bola na trave, mas a bola não entrou. O time do Flamengo não toma gol. Isso é a cara do Tite. O que ocorre é que muitos torcedores só veem o jogo do seu time, né? Então tem muita gente na torcida do Flamengo que não conhece bem o Tite. Acha que o Tite era o quê? O Tite é isso. Ele vai montar um time pela defesa, um time seguro, para não sofrer muitos gols. Ele falou na coletiva outro dia, perder poucos jogos, vai ter vitória de 1-0 e tudo. Eu acho que aí depois de um certo tempo ele vai tentar avançar. Isso é em etapas. Por exemplo, chegou o De La Cruz. De La Cruz é um ótimo jogador. Esse é o grande questionamento. Grande contratação. É que ele não joga na posição dele. Agora, ele está tentando encontrar qual é a posição do De La Cruz. O torcedor do Flamengo sabe qual é a posição do De La Cruz? Quantos jogos do River Plate esse torcedor do Flamengo que reclama ele viu do De La Cruz? O De La Cruz joga em diferentes posições. Agora tem que ver como é que ele vai se encaixar nesse time, com esses jogadores, com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Gabriel, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Então ele está buscando. Ontem o De La Cruz jogou mais livre, mais centralizado, porque tinha o Luiz Araújo e tinha o Bruno Henrique. Mas em outros jogos ele está fazendo do lado direito. O Tite está tentando encontrar a melhor maneira de aproveitar esse jogador. Mas só a entrada dele é uma entrada importante, mas que já muda bastante. Mas ele está desde o ano passado. Ano passado foi uma situação de emergência para tentar levar o time a Libertadores. Dava até para brigar pelo título brasileiro. Não brigou. Acho que na derrota para o Atlético ele teve culpa, porque ele escalou muito mal. Mas a derrota do Grêmio não foi culpa do Tite. Em 10 minutos os caras conseguiram tomar 3 gols. A derrota... Pelada. Então, ali o balde da banana foi acionado e aí não tem técnico que controle. A derrota para o Santos foi na conta do Gerson. Foi uma expulsão rigorosa, mas ele podia ter entrado naquela, sabendo como são os árbitros e o VAR no Brasil, foi expulso no primeiro tempo. O Flamengo teve atuação comprometida, né, naquela oportunidade. Em Brasília, né? A derrota para o Santos em Brasília. O Santos que foi rebaixado, também perdeu para o Santos, jogando como mandante. Né? Perdeu o jogo pro Grêmio daquela maneira. E perdeu para o São Paulo no final, jogando uma partida ridícula na última rodada. Foram 4 derrotas. 4 derrotas. Então o Flamengo poderia ter brigado com o Palmeiras pelo título na última rodada, não fosse o que aconteceu. Para mim, na conta do Tite, foi a derrota para o Atlético Mineiro. Escalou muito mal. Ali foi o jogo que o Mateuzinho fez lambança no primeiro tempo, ele botou o Wesley e fez lambança no segundo tempo. Mas, assim, eu acho que é um processo. Né? Já tem bolas paradas já mais bem elaboradas, como a jogada do próprio gol contra o Botafogo. Agora isso vai levar um tempo. Não adianta o torcedor falar, ano passado foi ruim, eu quero que agora jogue muito. Você vai ficar querendo, amigo, porque não vai jogar muito de uma hora para outra. Não adianta o torcedor dar chilique, arrancar os cabelos, ficar vaiando. Não existe isso. Que é um time bom de uma hora para outra. Não vai.
Agora, o técnico é um bom técnico, acho que ele está fazendo o trabalho dele, tem que haver paciência, esperar e observar os progressos. Ontem eu achei já melhor. O Volta Redonda é pior que o Botafogo? Claro que é pior que o Botafogo, mas o time ontem criou situações, o jogo fluiu mais. O poderia ter feito... O Gerson poderia ter feito um golaço ali na troca de passe. Aí entra coisas que ele pode... Essa é muito grave, com outros técnicos era igual. O Flamengo precisa ter um índice de aproveitamento muito baixo das chances criadas. Ele cria chances e aproveita poucas, perde muito gol. E ontem esse gol foi isso. O Gerson entrou cara a cara, cara, estufa a rede. Amigo. Jogadaça. Estufa a rede, dá uma pancada. Aí ele vai tentar dar a bolinha colocada. No outro jogo agora foi em Belém, o Rascaeta recebeu a bola dentro da área, enche o pé. Aí tentou um toquinho no canto, o goleiro foi lá e catou. Dá uma pancada no canto, tirando do goleiro. Isso o Tite tem que cobrar. Fala, gente, tem que aproveitar os chances perdidas. Pega lá o vídeo e mostra para os caras. Por que não chutou de outra maneira? Né? Isso tem que ser corrigido, sim. Você acha que o Tite vai ser aquele cara de defesa e jogar 1-0 ou você acha que esse time... Porque eu acho que as contratações mostram que pode ser um Flamengo para jogar, O Tite não é um técnico só de 1-0. Teve times do Corinthians que eram de 1-0, teve o time do Empatite quando ele parou em 2013 e tirou ano sabático, mas o time de 2015 não era assim e a seleção brasileira não era assim. A seleção brasileira não foi bem em Copa do Mundo por alguns outros erros que ele cometeu. Qual o time que ele jogava? Pega a escalação do Brasil na Copa do Mundo. Era ofensivo. Então, a gente falava, inclusive, aqui. O Paquetá era um dos volantes. Ele jogava com 2 pontas, com centroavante. Até a gente questionou aqui a própria convocação, que ele convocou vários atacantes e poucos homens de meio campo. Então, o time era ofensivo. Não funcionou por outras razões. Ele foi mal. Nas 2 Copas, ele foi mal. Isso é inegável. Mas esse estereótipo, o Tite é um retranqueiro, 1-0, isso é uma visão de um Tite de uma década atrás ou mais. Esse era o Tite de 2011 e 12, que o time do Corinthians também... Qual era o time do Corinthians que não tomava gol? As pessoas não lembram. O Cássio estava encostado lá na Holanda, cara, quando veio pro Corinthians. Ele virou um jogador histórico. Ralf e Paulinho. O Paulinho veio... O Ralf veio do Bragantino. Era conhecido. Ralf do Barueri. Barueri e o Paulinho do Bragantino. O Alessandro, lateral direito, que revelado pelo Flamengo, um jogador que estava aí. Alessandro, Fábio Santos, que era do São Paulo. Chicão. Quer dizer, né? São jogadores que não eram jogadores muito cotados. O próprio Castanha, depois foi para a Europa. Mas eram jogadores, assim, comuns aí, meio que refúgio até. Jorge Henrique. Jorge Henrique, ele transformou num time campeão da Libertadores e campeão no Mundial da FIFA, cara. Então, assim, aí depois de 2015, não. Ali tinha já atraso de salário, vários problemas, o time era melhor, né? Ele colocou o Jadson na ponta direita ali, de ponta armador, foi melhor do campeonato junto com o Renato Augusto. Agora, ele teve uma dificuldade inicial. Como é que ele encaixou o Jadson e o Renato Augusto? Ele tinha 2 meias. Até que ele arrumou uma posição para o Jadson. O Jadson se adaptou, mas não foi assim. Levou um tempo. Aquele time do Corinthians, se você pegar o desempenho de 2015 durante o campeonato, ele vai evoluindo muito ao longo do campeonato. E isso acontece mesmo com os problemas financeiros do clube e os atrasos de pagamento. Os jogadores falavam isso em entrevista. Estão devendo não sei quantos meses. Acontecia, falavam abertamente. Então, acho que tem que ter paciência e entender que o Tite não é o Jorge Jesus. Ele não é o técnico dos sonhos desse torcedor iludido que acha que... Agora, ele monta times competitivos. Ele pode montar um time competitivo no Flamengo. E acho que só o fato dele já melhorar o desempenho defensivo já é um progresso significativo para quem no ano passado tomou 4-1 do Fluminense na final do Carioca, 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 3-0 do Atlético Mineiro, tomou 2-0 do Maringá. E aí eu estou falando de jogos com o Vitor Pereira, com o Sampaoli, com o Tite, inclusive, Atlético Mineiro, né? E com o Mário Jorge. Esse time tomou de 3, de 4 no passado, de equipes inferiores, perdeu 20 jogos. 20 jogos. É muito jogo. 4 com o Tite, 16 com outros treinadores. 20 jogos o Flamengo perdeu. 20 jogos, já tinha mais de meio turno do campeonato. Com o Tite não vai perder 20 jogos. Não vai perder 20 jogos. Então, assim, isso já é um sinal evidente. As coisas estão... Só que os progressos, eles são meio lentos. Agora, o cara chega lá, quer ver um show de bola, não vai ver, amigo. Não vai ver um show de bola. Eu tenho mais uma visão de torcedor. Eu achava. Eu realmente não sou da análise tanto quanto vocês. Eu achava que eu ia ver o Flamengo esse ano, vai começar melhor. Vai ganhar de goleada. Você tá vendo porque a gente tá falando dos atletas, né? Porque a gente tá falando do time De La Cruz, Arrascaeta. Por que não foi goleada ontem? Foi 3-0. Porque perdeu o gol. Por que não foi 6-0? E era o time do Felipe Maestro. Goleada, eu considero 3-0 goleada. Tá? O time do Felipe Maestro, ele tomou uma goleada quando ele treinava o Bangu, o Paulo Souza era o técnico do Flamengo, foi 6. Porque ele tenta jogar um jogo jogado. Não dá, cara, com o elenco que você tem. Você viu os dois lances no começo do jogo, 2 contra-ataques, o gol que o Gabriel não faz, o gol que o Gabriel faz. Como é que você, com 7 minutos, com volta redonda, você está tudo no campo de ataque, dando aquele campo todo do Flamengo? Aí, Pirada, aí eu gosto das coletivas. Aí o Tite fala assim, o Felipe Maestro é um... Claro, para ele é ótimo. Ele é
ótimo, pô. Lógico. Assim, eu digo, pai, que cascata do caralho. Não, Felipe Maestro, olha, pá. O zagueiro dele dominando a área, chegando a Rascaeta, chegando os caras. Deixa ele aí pro ano que vem. Peco de novo. Pra ele foi. Não, E não foi mais, porque os caras perderam muito gol. Você viu na coletiva, falando? Não, Felipe Maestro, pô, parabéns, que coragem, corajoso, promissor. Eu digo aí, pá, tem que continuar trabalhando pra ele meter mais claro. E teve o lance do gol perdido, o lance do gol do Gabriel, aí depois o Volta Redonda deu uma recuada, protegeu a defesa dele ali, protegeu a área dele. Não sei se o Felipe mandou voltar, se os jogadores naturalmente começaram. Porque não pode jogar dessa maneira. Eu tava vendo a coletiva. Você joga um time mais forte que você e com Bruno Henrique e Luiz Araújo nas pontas, dois caras rápidos. E o Gabriel também é um jogador que tem boa movimentação. Então era um ataque veloz do Flamengo. Aí, os caras tudo no campo de ataque, gente. Começo do jogo, que isso? Vai tomar gol, pô. Aí tomou o gol logo de cara e poderia ser uma goleada. Aí não é culpa do Tite, como era dos seus antecessores, a quantidade de gol perdido. Quando o Gerson entra cara a cara com o goleiro e perde o gol daquela maneira, a culpa não é do técnico, é o jogador, cara. A jogada foi feita, pô. E que jogada, aquela Exato. jogada foi bonita. E eu não acho que o Gerson está jogando mal, não, tá? Eu acho que o Gerson está fazendo até jogos bem aceitáveis. Ele é sonolento, ele está roubando bola, ele está participando mais do jogo. Eu não acho que o Gerson está mal, não. Acho que o torcedor tem que olhar com mais atenção o desempenho dele nas partidas. Contra o Botafogo, por exemplo, fez desarmes, participou, e ele agora vem buscar a bola no meio dos zagueiros. Ele que faz a saída de bola, não é o Pulgar. Ele que está voltando, então ele está percorrendo uma zona maior do campo. Ele está pegando a bola lá no meio dos zagueiros e aparecendo na área como apareceu ontem. Vai evoluir? Pode ser, cara. O Gerson é um jogador excelente. Agora tem as questões de comportamento em campo que eu prejudico. Às vezes no tempo o Tite bota os caras que é titular mesmo. Exato. Joga lá do Gerson. Entra o Pulgar, entra... Mudou o meio campo dado que é o meio campo que ele pensa ser Foi titular. justamente que o time não estava matando o jogo, estava 1-0, não matava o jogo, ele falou, vou colocar os 3. Eu não posso correr o risco aqui de não ganhar esse jogo. Pô. Né? O Flamengo depende só dele para ganhar a Taça Guanabara, inclusive, apesar de ter perdido pontos jogando com os meninos. O Fluminense tem 2 pontos a mais, mas eles vão se enfrentar, e o Fluminense não jogou clássico. O Flamengo jogou 2. Vai jogar com o Vasco agora, depois tem o Botafogo. Então, assim, a campanha é uma campanha aceitável, não é espetacular. Fez jogos com time C, D, só de garotos, e empatou os 2. Não está tomando gol. Então, assim, não é para ficar empolgadíssimo, mas não é que está tudo ruim. Agora, as pessoas são iludidas. O cara acha que vai Maracanã e vai ver uma goleada e tudo, vai ver uma transformação. Pô, o Jorge Jesus, no começo do jogo, que é a referência de sempre, empatou com o Atlético no Paraná, perdeu para o Emelec lá no Equador, só se classificou nos pênaltis no Rio de Janeiro, tomou um pau do Bahia de 3-0 lá com Gilberto e Arthur infernizando, era o time do Roger Machado, teve dificuldade no começo, e era o Jorge Jesus. Depois de um tempo, a coisa foi engrenando, quando engrenou, não foi na semana seguinte, levou um tempo. Aí lá na frente, adiante, aí o time começou. Sapecou o Palmeiras, sapecou o Corinthians, sapecou... Só de técnico foi caindo, caiu o Carille, caiu o Felipão, caiu o Mano no final, outra pancada no Palmeiras, goleou o Grêmio na semifinal da Libertadores do Renato Gaúcho. Foi batendo todo mundo, eliminou o Internacional do Odair Hellmann, foi eliminando todo mundo, foi batendo todo mundo, mas não foi de cara. Foi eliminado pelo Atlético Paranaense. A primeira disputa do Jorge Jesus, ele cai na Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Paranaense do Rio de Janeiro. Ele não consegue vencer o Atlético. Então, cara, as pessoas precisam ter um pouco de memória e esperar para ver. Mais adiante, se tiver uma porcaria, a gente vai descer o pau aqui, mas não é momento para isso, né? Convenhamos. Ô, Tico, eu tenho um amigo lá em Nazaré, né? O nome dele é Barnabé. Que loucura. Aí, Mauro, eu passo, né? Que loucura, ele vai falar do Barnabé. Aí eu passo, né? Não, mas deixa ele falar do Barnabé. Aí, Mauro, eu passo na rua assim, ele trabalha no Banco do Brasil lá, né? Caixa do banco, né? Aí eu passo na rua quando eu tô de férias, eu vejo, Barnabé, vamos tomar um. Aí ele fala assim, pô, meu patrão me pegou de peito aberto. Ele fala pra mim. Aí eu liguei pro treinador do Audax, da estreia do Paulista, do Carioca, né? Que pegou o Flamengo lá em Manaus. Era o Tuca, caiu na segunda rodada. Eu falei, Tuca aí. Liguei pra ele, deu uma boa sorte amanhã contra o Flamengo, e aí ele falou, vou de peito aberto. Eu digo, você tá igual o Barnabé lá em Nazaré. Não vá de peito aberto. Fecha esse peito, vai na minha. Ai, que eu tô falando, como é que os caras vão... Os caras pequenos querem sair jogando, na pequena área. Aí, quando dá um bago, pô, pra frente. Eu tava olhando assim, aí o gente falou, o Felipe é promissor. Eu digo, pro ano que vem, você tá de novo aí, o Felipe vem de novo de peito aberto. Você vê, essa goleada que o Felipe tomou do Flamengo quando ele treinava o Bangu foi no ano retrasado. Assim, acho que o Felipe vai ser promissor se ele entender assim, as limitações do time que ele tem e que algumas coisas não dá para fazer. Ou talvez ele possa jogar assim contra o Audax.
Volta Redonda é o Audax. Ele pode jogar dessa maneira. E o Audax também pode jogar de peito aberto com Volta Redonda. Mas com o Flamengo não. Com o Fluminense não. Eu vou de peito aberto. Vou jogar com o Fluminense, lá no Cano, os caras todos dessa... Pô, vou tomar um pouco. Assim, eu vou contra o Flamengo de peito aberto. Você tá igual um amigo meu chamado Bernabé lá, em Nazaré. Vai pegar vocês de surpresa, você vai ver que foi conta lá. Tá lá, não fez um gol no campeonato aí. Viu? O Barnabé, muito bem colocado no contexto. Debate pelo Vando. Boa, tá Barnabé, o Caixa, o Banco do Brasil. O Barnabé ajudou no debate. Tá vendo? Detalhe, ele vai tomar uma depois do expediente. Deixa bem claro. Vamos prejudicar aqui o Barnabé. Me pegou de peito aberto. Tu que falou, vou de peito aberto pra pegar o Flamengo.